Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 29. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, a passagem é um pouco assustadora, porque ela vai dizer aqui que é possível você ter uma pessoa que reze Senhor, Senhor, e ainda mais, que anuncie a mensagem, que expulsem demônios, que consigam fazer isso, que façam milagres. Com o poder de quem? Não sabemos. Essa é a verdade, não sabemos, né? Mas pessoas que conseguem fazer milagre. O que é milagre? É uma cura que a ciência não explica. E o Senhor está dizendo aqui que mesmo uma pessoa fazendo tudo isso, ainda é capaz que ela não esteja vivendo na vontade de Deus. Está muito claro aqui que não é toda religião que é boa. Está claro. Até que tem cura, que acontece milagre. Então, a palavra de Deus, ela diz claramente que não existem várias verdades, cada um vive na verdade que acha melhor para si. Não, se ele vive na verdade dele, tá ótimo, a gente respeita a verdade dele. Não existem várias verdades, cada um não deve viver com a sua verdade. Jesus disse algumas coisas difíceis, mas o cristão precisa acatar aquilo que ele disse. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus disse que a verdade tinha um dono e que ele é o dono da verdade. E somente estará na verdade aqueles que ouvirem a palavra dele, aqueles que seguirem aquilo que ele disser. E como que a Igreja Católica interpretou isso? E aí é o ponto crucial do Evangelho de hoje. A Igreja Católica interpreta que ele, sendo o dono da verdade, fundou uma igreja onde tem o primeiro Papa Pedro, e historicamente, já não estamos falando mais de questões de fé, mas historicamente hoje nós temos o Papa Francisco. Então, como que a igreja vê isso? Ela se vê como responsável em guardar como que em uma bandeja de vidro aquilo que Jesus chamou de única verdade.
Só que tem mais um detalhe. Com o passar dos anos, novos problemas foram surgindo que não estão na Bíblia. E o Senhor prometeu que mandaria o Espírito Santo sobre essa igreja para guiá-la no caminho da verdade. Então, primeira coisa, o católico da Igreja de Cristo, ele não seguia só pela Bíblia. Porque a Bíblia ela tem assistência do Espírito Santo para resolver outras questões que foram aparecendo com o passar dos anos. Como, por exemplo, o quê? Como, por exemplo, a pornografia. No tempo de Jesus Cristo, nem se tirava foto, não tinha como tirar foto, não tinha como filmar. A pornografia surgiu depois. No tempo de Jesus Cristo, as mulheres não abortavam os filhos. Não existiam clínicas de aborto. No tempo de Jesus Cristo, não existia preservativo. Não existia anticoncepcional. Não está na Bíblia em lugar nenhum. Não está porque não existia. E a igreja, com o surgimento dessas novas realidades, sob a assistência do Espírito Santo, e aí que entra a questão de fé, ou você tem fé que a igreja carrega essa promessa nas costas, que ela é assistida pelo Espírito, quando veio surgindo essas realidades no nosso tempo, a igreja, sob a assistência do Espírito, emitiu um parecer sobre aquilo. Então, o católico ele seguia pela Bíblia, mas seguia também pelo parecer da igreja. Magistério, tradição. E o que é construir a casa sobre a rocha? Construir a casa sobre a rocha é segundo a palavra de Deus, mas também segundo o parecer da igreja. E eu termino aqui lendo uma frase de um bispo chamado Filoxeno de Mabug, ele foi bispo da Síria no século XVI, que diz uma coisa muito séria a respeito disso. Os que ouvem a palavra, mas não a vivem, nem sequer devem pegar nos livros sagrados. Aquele que lê assiduamente as Escrituras, podemos dizer, aquele que frequenta um grupo de jovens todo final de semana, sem a colocar em prática, encontra a sua condenação na própria leitura que está fazendo. E merece uma condenação tanto mais grave quanto despreza ou desdenha em cada dia aquilo que ouve. E aqui, gente, é a palavra de um bispo da igreja, né? Esta pessoa é como um morto, um cadáver sem alma. Podem soar milhares de trombetas aos ouvidos de um morto que ele não as ouvirá. Da mesma forma, a alma que está morta no pecado, o coração que perdeu a lembrança de Deus, não ouve o som e nem os gritos da palavra divina, e a trombeta das palavras espirituais não a impressiona. Essa alma está mergulhada no sono da morte.